Então, bem-vindos. Hoje é o nosso encontro aqui do Conexão Relacionamentos, né? A primeira ideia desse grupo, pessoal, era a gente regravar a mesa um, né? É, a mesa um de relacionamentos é uma mesa muito legal, muito poderosa também. E eu queria gravar uma aula nova para essa mesa, né? Mas quando eu comecei a perceber a energia de 2026, de tudo que as atualizações que a gente precisa viver e passar em 2026, foi vindo muitas consciências, muitas coisas novas, e eu falei, poxa, eu gosto tanto de novidades, né? Vamos criar uma mesa nova? Não era o objetivo desse grupo criar a mesa nova, era realmente a gente trabalhar com a mesa anterior e trazer e aprofundar mais nos códigos da mesa anterior. Mas eu sempre falo para vocês, a gente está aqui para poder seguir a energia, né? Então, vieram tantas energias legais que eu quero apresentar um pouco dessas energias. E aí, no meio desse tempo, veio Arcturianos de novo. A gente teve curso de Arcturianos esse mês. E, e veio à tona assim, uma linguagem estelar muito forte, sabe? E eu falei, poxa, vamos usar esse. Vamos sentir a energia, vamos ver o que essa energia vai criar para nós em 2026. Então, a ideia dessa mesa assim, é uma mesa de relacionamento super galáctico. A gente sempre explica, né, nas aulas, nós temos humanos e humanoides, né? Vocês já ouviram muito eu falar sobre isso, humanos e humanoides. Então, existem muitos humanos encarnados no planeta Terra e existem muitos humanoides também encarnados no planeta Terra. O meu ponto de vista sobre o humanoide encarnado no planeta Terra é que nós somos sementes estelares, né? Então, são alienígenas, acredito que nós somos alienígenas de outro planeta. E aí, dentro dessa encarnação, existe a raça humana, né? Os terráqueos, uma mistura de. Como é que eu explico isso para vocês de uma forma simples? Os humanos é uma mistura de reptiliano com a energia siriana. E aí a gente criou o DNA humano, tá? E aí tem também os humanoides, que são seres que vêm de outras galáxias, outras dimensões. Então, assim, e nós, os humanoides, eles vêm aqui para o planeta Terra para poder ajudar, inclusive os próprios humanos, no seu desenvolvimento de vida pessoal, porque às vezes os humanos são muito travados. Né? A gente percebe o que é humano, Késia? Humano, eu brinco que às vezes o humano é um liquidificador, é uma porta, né? Ele tem uma programação muito específica. Ele é muito rotineiro, ele é muito pau mandado, ele é muito rotininha. E aí o humanoide já cria muito com o caos. O humanoide tem um jeito muito diferente de funcionar. Não existe, os humanoides são melhores do que os humanos? Não, isso não é uma competição. Não é. Só que o que acontece? Vai o humanoide se relacionar com o humano. É um grande desafio, né? Porque aí os humanos têm uma rigidez, a percepção deles com energia é muito chula, a pessoa às vezes é muito racional, ela não consegue entender. E às vezes casou humano e casou junto um humanoide. E aí nasce a gente de uma mistura de humano e humanoide. Então a gente fica tentando ser humano, mas ao mesmo tempo a gente acaba aqui percebendo muitas energias humanoides, né? Um jeito que aí vem muito sobre essa energia galáctica, sobre esse jeito de perceber, às vezes, a realidade, a mediunidade. é, Novas habilidades que a gente principalmente vai experimentar a partir de agora. Existiam os médiums, até agora a gente viu muitos médiums encarnados, e a partir de agora, essas crianças que estão nascendo vêm com outros tipos de mediunidade e de alcance energético e espiritual. Tá dando para entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer para vocês? Então, a gente foi reproduzindo essas raças aqui na Terra. É, e o tempo inteiro também a gente está em contato com raças novas,
E às vezes, tipo assim, somos nós, né? Um extraterrestre. Tipo assim, num corpo humano, num corpo físico, mas com uma consciência humanoide, tá? Então, essa mesa, ela traz um vocabulário muito humanoide. A mesa número um, acredito que é para a gente trabalhar muito relacionamento humano. Para quem tem a mesa um, estude a mesa um. Aqui a gente vai falar sobre relacionamentos humanoides. Primeiro, como que eu me relaciono bem comigo? Como que eu me relaciono bem a partir de mim com a terra, a partir da terra com os outros? Né? Então, a prioridade, a gente vai olhar para outros relacionamentos, sim. Ah, mas e eu com meu filho, eu com meu marido? Eu acabei de chegar em Franca, minha mãe falou assim: Nossa, mas o Raul é muito esquisito, né? Falei, sempre foi. O Raul é reptiliano, O negativo, super reptiliano. Eu tô devendo um livro aí, falar sobre como ser mãe de reptilianos, né? Mas, enfim, é difícil para mim escrever. Às vezes, criar uma aula mesmo, gravada em áudio, aí sai do projeto, né? E eu falei, mãe, não tente entender o Raul, deixa ele na dele, que ele tem o jeitinho dele de funcionar e, né? Ah, mas ofende, mas magoa. Aí a pessoa quer que eu quero ser amada da maneira com que eu acho que é o amor. E é assim que funciona. Falando nisso, ó, falou da criatura ele me ligando. É o seu pai. Aula. Então, a assombração apareceu. Tá ligando? Peraí, gente, deixa eu ver se é grave. Rapidinho, pessoal. É férias, agora é férias, gente. Férias. Deixa eu só mandar o endereço para ele pedir o Uber. Ele tá jogando basquete, Onofre de Giacomo. De Giacomo. Pronto. Então, nós não podemos ficar presos, né? O que às vezes eu percebo que dá ruim em relacionamento é a gente criar uma forma, estrutura para poder amar e receber amor. Né, para poder educar, então, para poder criar família, para poder criar negócio. O que que a gente tem que perceber a partir de agora? Sempre existiu e sempre existirá público para tudo. E às vezes eu percebo assim esse desafio quando a gente nasce numa família com esses seres muito diferentes, né, muito humanoides, e aí a gente precisa é, educar os nossos filhos ou aprender a ter relacionamentos. A gente chama essa mesa de conexão relacionamentos da nova era, porque eu preciso sentir como é que eu vou me relacionar com meu filho Raul. Como é que eu vou me relacionar com os meus alunos, né? Então, hoje eu tenho muitos alunos esquisitos e diferentes. E por que que eu tenho muitos alunos assim? Porque o mercado nunca olhou para os humanoides, né? Nunca entendeu qual é a necessidade dos humanoides. A gente sempre tentou se enquadrar, inclusive nós, humanoides, a gente sempre tenta se enquadrar naquela garrafinha, naquela caixinha ali. Não deixou aqui. Eu sou católica, eu deixo eu ir para Umbanda, deixa eu ir aqui para o, sei lá, para o budismo, deixa eu fazer esse negócio aqui. E aí, de repente, também não funcionou. A gente experimentou de tudo. E aí, tipo assim, e aí, né? Parece que ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém tá percebendo o que que eu tô querendo trazer aqui, né, para a Terra. E então a gente está vivendo muito esse momento, né, que faz parte dessa transição planetária, né? Então, muda a comunicação, muda o jeito de se comunicar, muda o jeito de se relacionar, muda o jeito de namorar, muda o jeito de estudar, muda o jeito de trabalhar, de negócio. Olha como os nossos negócios vêm mudando, né? Como as coisas mudaram, principalmente depois da pandemia, como a gente precisou de se reinventar. E agora com o IA, meu Deus, a gente não consegue nem mensurar o que que vai acontecer com a gente e com os negócios e com o mercado de trabalho depois de tudo isso, né? Que a gente começa a viver agora em 2025 para 2026, esse boom das IAs. Então, e a única coisa que a gente tem certeza é o seguinte.
a gente tem que dar um jeito de ir acompanhando. Só que às vezes a gente tenta acompanhar com a nossa mente. Então, o que que eu preciso receber desses relacionamentos? O que que eu preciso receber desse negócio? O que que eu preciso receber desse mercado? E corpo, eu não sei como você vai fazer isso, mas eu escolho receber e aprender com isso. Então, isso já faz parte de uma comunicação muito humanoide, porque o nosso corpo ele vai transliterar as energias. Essa é uma expressão muito bacana. É uma transliteração. Então, por exemplo, é, tô com meu óculos aqui, como pode melhorar? Então, se eu simplesmente me conectar com essa energia aqui, eu vou receber os códigos, as informações que se requerem sem forma e estrutura. Inclusive, a gente pode aprender idiomas assim. Isso são as novidades, né, da nova comunicação. É, a gente consegue se comunicar sem, às vezes, a tendência a partir de agora é a gente se comunicar sem essa forma e estrutura do idioma, da língua, da escrita. Então, o negócio vai ser muito, cada vez mais energia, inclusive a telepatia. Por isso que a gente vê tantas crianças autistas, tantas crianças com TDAH, tantas crianças especiais que a gente vive rotulando aí, mas na verdade elas se comunicam de uma maneira totalmente diferente. Por isso que dá tão ruim para os pais de autista. Por quê? As crianças elas leem seus pensamentos. Então elas sentem todo o julgamento que vocês têm sobre elas. Esse é o grande desafio, né? Porque às vezes você fala, poxa, mas eu amo meu filho, e por dentro você tá ali, nossa, que ódio, eu odeio ser mãe de uma criança especial, é muito difícil, eu não tô dando conta. A criança, ela tá transliterando todos os seus pensamentos, sentimentos e emoções, sem você ter que abrir a boca. Então, é, talvez para nós ainda vai ser um negócio muito esquisito digerir tudo isso, olhar para tudo isso, assim como foi para os nossos avós, assim como foi para os nossos bisavós, né, acompanhar toda essa tecnologia, mas é sobre isso. Então, quem der conta de acompanhar vai continuar evoluindo. E vão ter aqueles que realmente acham que é demais, né? Aqueles que vão falar, ah, não, isso não é para mim. E vai querer continuar sustentando uma maneira antiga de se relacionar, vai querer continuar sustentando uma maneira antiga de criar trabalho e negócio e vai ficando para trás e vai morrendo, vai ficando no passado. Quantas empresas, negócios ou relacionamentos acabaram por falta de percepção? O Mikael é esse cara que eu falo de Mikael é muito inteligente, né? Porque ele é dragão, né? O Kim dele é dragão, dentro do Tzolk'in, né? E ele é muito mutável. Os dragões, eles têm a força dos quatro elementos: terra, fogo, água, ar. Então é o top dos alquimistas encarnados quem tem essa linhagem de dragão, né? E o Mikael, então, ele tem uma inteligência, cara, assim, muito doida, né? Apesar dele não estudar como a gente estuda, apesar dele não ancorar tudo isso que a gente ancora, ele nem precisa, porque já é ele, né? É o ser para poder receber. Mas eu acho muito engraçado porque eu vou atualizando muito rápido e ele vai atualizando sem fazer, desculpa a expressão, porra nenhuma. Ele vai atualizando junto e ele, de alguma maneira, ele vai acompanhando, né? Porque não é fácil acompanhar a gente, não é verdade? Não é fácil para os nossos companheiros, para os nossos maridos, relacionamentos, filhos, acompanharem tudo que a gente estuda, tudo que a gente está vendo, tudo que a gente acredita e tudo que ainda vai chegar. Então, é o que eu falo. E o Mikael, ele é obrigado a me acompanhar? Claro que não, ele não é. Ele acompanha porque ele gosta, porque sei lá por quê. Não quero nem ficar tentando entender. Mas aqueles que não buscam acompanhar vão ficando para trás. E aí a gente vai se conectando com pessoas que estão falando a nossa língua energética. É uma linguagem energética, é uma linguagem é, com os códigos de luz, com os códigos quânticos. Então a gente tem que perceber isso o tempo inteiro. Peraí, deixa eu baixar as barreiras e deixa eu me conectar com tudo que está disponível para mim agora. Tá fazendo sentido para vocês? Tudo isso? Como pode melhorar? Oi, pode falar? Sim.
Não, eu percebo que a gente vai nessa linhagem, mas muitas vezes a gente vai ficando sozinho ou muito sem amigos porque a gente não aguenta algumas conversas, alguns ambientes vão mudando, né? Parece que não encaixam nas energias. E aí, esse que você, assim, o que que eu estou disposto a abrir para mim, né? Baixando barreiras, é receber disso também, né? De uma certa forma. Tem que receber disso também, porque isso é uma coisa que eu até mandei no áudio mais cedo para vocês falando sobre isso. Se a ferramenta me desconecta das pessoas, me desconecta do mundo, essas ferramentas não são as ferramentas para mim. Porque assim, o que que acontece? Quando a gente começa a achar que nós somos melhores do que as outras pessoas, a gente deixa de criar relacionamento. Então, eu acredito que todas essas ferramentas, elas chegam para nós, humanoides, de um jeito da gente assim, eu entendi quem eu sou, agora eu entendi quem é meu pai, quem é minha mãe, entendi com quem eu tô casado, entendi o filho que eu tenho. Então, eu tenho ferramentas para poder driblar tudo, toda essa forma e estrutura. Entende isso, pessoal? Então, a gente tem que cuidado com o julgamento. No início, talvez realmente a gente começa a refinar a nossa energia. É igual você tomar um vinho bom, né? Você começa a experimentar uma comida mais gostosa, um ambiente mais gostoso, e é diferente, né? Mas É, vinho que você falou, se a gente começa com o de 60, não vai por de 200, que depois você não consegue voltar por de Pois 60. é, justamente. Então, com energia é a mesma coisa. Eu, ano passado, eu fui morar, eu saí de um lugar que tinha uma energia super legal, fui morar num lugar que tinha uma energia top das galáxias. Depois eu fui morar num lugar que tinha uma energia super baixa. E foi muito desafiador para mim, né? Mas eu falei, mas é sobre isso. Eu poderia ter saído daquele ambiente, mas eu falei, peraí, que lugar é esse que eu tô ficando muito crítica, insuportável? Porque assim, não dá para você viver num ambiente que tem uma frequência de 2.000 Hz. Ninguém consegue sustentar essa frequência, nenhum tipo de ambiente, né, consegue sustentar tudo isso assim o tempo inteiro. E a gente começa a se desconectar da Terra. Esse é o grande problema. Então, vou me desconectando da Terra. Poxa, eu quero ficar aqui numa frequência estelar. Cada vez mais uma frequência estelar. Então, peraí, qual que é a frequência do dinheiro? Qual que é a frequência Terra. dos problemas dos meus clientes? Você começa a perder cliente, perder relacionamento, perder amizade, até o ponto de você realmente ficar sozinho e não te caber mais aqui na Terra. E aí você morre, né? Então, a evolução, a gente está aqui para poder aprender, estudar outras estruturas de energia, ancorar essas estruturas e ensinar. Então, eu penso que nós, como sementes estelares aqui hoje na Terra, é para a gente aprender, reaprender, lembrar dessas frequências, porque também é de lá que a gente vem, dessas outras dimensões. Mas aí a gente está aqui para poder lembrar, para poder, sabe, ter aquele respiro, a gente falar, peraí que eu preciso ir para uma câmara de cura aqui, peraí que eu preciso me conectar com a grade cristalina da Terra, peraí. E aí eu vou lá, tomo um prumo, né? E aí eu vou pro rolê depois de novo. E aí vou me relacionar com as pessoas novamente, porque existe um propósito nosso de estarmos encarnados na Terra. A gente não encarnou na Terra para a gente poder lembrar que a gente é estelar e a gente querer vazar daqui correndo e começar a julgar os humanos. Não é esse o objetivo dos relacionamentos da nova era. O objetivo de todo esse material, de tudo que a gente está fazendo aqui, é lembrar de quem nós somos e, na medida do possível, relembrar o que é que nós viemos fazer aqui. Então, no Mas meu eu não, interessante. não sei se você Pode- percebe que quando a gente começa a conversar com a maioria das pessoas, a gente também tem que, às vezes, criar uma máscara, porque se você vai falar tudo isso que a gente pensa ou como a gente age, as Não, pessoas não acham dá que a para gente falar é isso com humanos. idiota, Não. louca, é idiota, aí você Sim, tem que ficar num sim. assunto que às vezes não é confortável. Não, mas, por exemplo, eu não faço mais isso. A não ser que me perguntem, e aí eu vou perceber, eu falo, vamos falar disso amanhã? Ó, me procura amanhã, como pode melhorar? Sabe assim, tipo, é, é num outro espaço, sabe? A gente, a gente precisa entender e olhar com respeito, assim, para a limitação dos humanos.
Mesmo porque, imagina só se todo mundo expandisse ao mesmo tempo. Não vai dar, não vai dar, não vai funcionar. Então, os humanos, eles servem muito à Matrix. Eles fazem aquilo que nós humanoides não damos conta de fazer. Você consegue ficar ali o dia inteiro, ali só carimbando, ali no correio. E você consegue ficar, entendeu? Tipo assim, coisas, né? Quando eu tenho, eu faço às vezes de trás para frente para mudar alguma coisa. Justamente. Então, são forças que se complementam, né? Então, aqui na Terra, a gente está aqui, tem a questão do processo, a gente tem que aprender com a questão de rotina, processo, disciplina, né? Tem toda uma forma e estrutura aqui na Terra, né? E aí nós viemos, temos que nos enquadrar, é óbvio, não ficar preso nisso, mas a gente assim, e a gente vai reformulando. O que eu penso assim sobre a mente divina? O que eu penso sobre Deus? Eu imagino que a Terra é um grande laboratório. E aí eles vão colocando assim, né? Energias, consciências, tal, e vamos ver o que vai virar desse povo, sabe? O que vai acontecer com esse povo? Então é aí que a gente tem que prestar atenção, assim, nessa. É uma grande experiência. Tudo aqui é uma grande experiência. E cada relacionamento, olha que legal. Poxa, eu tô me relacionando com a Lu, tô me relacionando com a Dolores, né? Com a Luciene, com a Lucinéia, com a Beth. Cada um de vocês é um código. Então, quer dizer, eu, quando junto com a Andréia, eu crio uma química. Eu, quando junto com a Lucinéia, eu crio uma outra química. Eu, quando junto com a Dolores, eu crio uma outra imersão. E é isso que a gente tem que olhar para as pessoas com essa curiosidade respeitosa. E não com um julgamento desrespeitoso, que é o que a gente faz em relacionamentos. Então, muitas pessoas usam ferramentas como armas e não é. Eu só estou percebendo o seguinte: realmente, nós, quando a gente entende sobre humanos e humanoides, e aí eu falo, poxa, eu tô. E a gente vai tentando ficar humano para poder caber nas caixinhas, e aí a gente vai é, diminuindo as nossas capacidades de sobrecriação. É como se o Axis fala muito sobre isso, que eu acho muito legal, né? Então, a gente amarra os pés, amarra as mãos, e aí a gente entra na corrida com os humanos, porque a gente se limita, a gente cria limitações, falsas limitações, para a gente poder ter esse ritmo humano, porque nós, que humanoides, temos um ritmo muito diferente, acelerado, que aí os humanos não conseguem acompanhar. Ah, não, você é ansiosa, você é louca, você tem TDAH, você tem isso, você tem aquilo. Percebe? Sempre quando as pessoas criticarem, às vezes, o ritmo de vocês, se vocês pendular numa mesa ou fizer pergunta, dizer assim, o quanto é humano? Né? O humano, ele tem que fazer uma coisa de cada vez. A gente se deixar, a gente está ali, tipo, é, lendo a apostila, assistindo uma aula, tentando fazer a unha, não é mais ou menos assim? 10 coisas ao mesmo tempo, cozinhando, né? Enfim. Então, mais uma vez, nós não somos melhores, são habilidades diferentes. Da mesma maneira que talvez eu não conseguiria. O meu foco ele é muito diferente, né? Por exemplo, eu não dou conta de dirigir, gente, eu não consigo. Aí eu brinco, eu falo assim, o meu corpo de dragão, que eu imagino que o meu corpo de energia, ele é muito maior. Imagino não, tenho certeza. O meu campo de energia, ele é muito maior do que o meu campo aqui físico. E aí, gente, eu tenho muita dificuldade, assim, por exemplo, de ficar muito tempo, às vezes, por exemplo, num ônibus, de carro, dirigindo. Vai me dando um negócio, assim, que eu não caibo, né, em alguns ambientes, assim, sabe? Tipo, é esquisito, né? E então chega um momento que eu me encolho um pouquinho no sentido ali, deixa eu tenho que dirigir, eu tenho que fazer uma viagem, eu tenho que entrar no avião, eu tenho que entrar num ônibus, ok. Me encolhi ali naquele espaço ali, porque tem um corpo humano aqui, mas chega um momento que eu falo, eu preciso de espaço. Eu preciso, sabe, sair, respirar e olhar para o céu e abrir esse campo de expansão, que é o que nós humanoides somos. Né? Nós somos muito expandidos o tempo inteiro, a nossa energia é muito expandida. Então, por exemplo, um campo humanoide, por exemplo, a gente acaba tendo muitas vezes uma percepção de campo de um raio de 8.000 quilômetros.
É muita informação, é muita coisa que a gente percebe, que a gente canaliza, que a gente está escutando, que a gente está percebendo. Só que aonde a gente aprende sobre tudo isso? Lugar nenhum. É muito difícil. Né? Alguém falar, não, você não é louca, Andréia, você é uma humanoide e você está aí um campo de captação aí de 8.000 quilômetros de... Então, assim, às vezes o que a gente sente, não é que você sente raiva do outro, você está percebendo a raiva que o outro tem dele mesmo. Sabe, não é que você está sentindo escassez, você está você tá percebendo a escassez do campo, do coletivo, né? E por que que eu quis trazer essa mesa de relacionamentos agora? Porque 2026 é um ano muito fodido. É um ano de polaridade, é um ano de política. Você já vira a palhaçada da Havaianas, né? A brincadeira da Havaianas, o caos que já virou. Quer dizer, nem viramos o ano e essa é a energia de 2026. Aí vai ter briga de família, que agora todo mundo já. Ó, o chinelo, cara. A confusão agora com o chinelo. Ó, pra você ver, né? É a piada da Havaianas onde foi parar. Mas e esse é um ano que realmente assim muitas empresas começam a tomar partido, porque elas também recebem, né, para se posicionar. Só que é o que eu sempre falo para vocês, quem toma partido é partido. O nosso propósito aqui é criar comunhão. Porque se o que que muda? A esquerda é melhor do que a direita? A direita é melhor do que a esquerda? É a mesma coisa, gente. A gente já viu o Bolsonaro no governo, a gente já viu o Lula no governo. Quem fez diferente? Quem fez melhor? Quem fez pior? Para mim é a mesma coisa. Desculpa, assim, eu não vejo, né? Enfim, não quero entrar nesse papo de política para a gente não trazer as entidades desse lugar para cá, mas só para a gente assim tomar muito cuidado com essa energia agora em 2026. Então, a gente vai precisar de respirar bastante, profundamente, se autoajustar muito, não entrar em treta de família, de grupo de família, de ficar aí tomando partido. Você vai na hora lá da. Vou ter que virar a câmera aqui por conta da bateria. Vocês vão ter que sentir aí o que cada um de vocês vai ter que fazer, né, nessa movimentação, o que que honra vocês, mas assim, cuidado para não ficar, às vezes, entrando em energias burras. Porque, para mim, isso também faz parte do controle da Matrix. Baixa a nossa vibração e é o momento que a gente é implantado até o cu da nossa alma. São implantes, né, de seres de outras Todo dimensões que tempo. não são tão coerentes e acendidos assim. Então, eles têm muita tecnologia, igual a gente vê hoje aqui na Uhum. Terra. Vocês já viram a tecnologia do agro, gente? Nossa, é tanta coisa que tem, assim. Meu primo do Mato Grosso chegou aqui e ele trabalha nessas fazendas de soja do Mato Grosso. Ele começou a me falar, ele vende uns negócios. Eu falei, nossa, umas É de uma salinha, nanotecnologia. eles controlam tudo, os tratores, Meu, tudo. é bizarro, né? Muito louco, né? E então, ah lá, só para vocês verem, ó, a energia. Essa é a energia. Só que ao mesmo tempo que a gente vê esses seres estelares criando para a comunhão, criando para o reino de nós, existem muitos seres que estão criando para criar descomunhão, para criar o atrito, para criar a confusão. E isso é a polaridade. Eu penso que às vezes assim, Inteligentes. e aqui como sendo um laboratório, é, o que que eu percebo de tudo isso? Vai ficando os DNAs mais inteligentes. Porque, assim, quantas pessoas infartam por conta de uma discussão de política? Quantas pessoas, por exemplo, eu estava no carro mesmo hoje no trânsito dirigindo, nossa, um inferno, que horror. Eu falava, nossa, que caos dirigir aqui em Franca, pelo amor de Deus. Aí depois eu parei, respirei, né? Fui voltando aqui para o meu centro, porque parece que tudo é programado para a gente, sabe assim, para a gente ficar estressado, para a gente poder, sabe assim, perder a cabeça, sabe? Para a gente É, porque você enlouquecer, baixa a cara. vibração, você abre o campo, né? É É, um eu falei, minuto. gente, Nunca vi um aquele orar e minuto, vigiar tão forte como agora, porque perdeu o vigiar um minuto, acabou. no trânsito aqui. Aí eu na hora eu parei, comecei, fiz uma oração.
chamei as frequências de luz, chamei todo mundo ali. Falei, isso não vai me estressar, como pode melhorar? São só, quinta-feira eu tô indo embora. Eu falei, são só 4 dias aqui, respira, a gente dá conta. Porque é sobre isso, assim. Porque se eu começo a ficar muito fresca, o meu DNA também é dissipado aqui. Então, na minha cabeça, assim, quem vai ficar? Quem tem DNA de urubu, estômago de urubu, quem dá conta de digerir a maior quantidade de informação, de energias ao mesmo tempo, né? É, dá umas dicas de ancoragem para esse momento. Então, essa mesa aqui, ela vai trazer uns protocolos bem legais, assim, bem alienígena, Luz Lucinda, porque é sobre isso, assim, a gente lembrar que a gente é estelar, né? Então, eu gosto muito. E como é As que nossas usa essa orelhas. mesa? A gente Isso. não vai falar da ativação da mesa hoje, porque ela ainda não está pronta. Eu queria hoje é uma aula mais de iniciação. Uhum. As nossas orelhas são antenas. Eu gosto muito de imaginar assim, ó, da minha orelha sai uma anteninha, e essa anteninha ela sobe e conecta realmente com uma estrela. É muito doido. Eu gosto só de imaginar. Ela subiu, conectou com uma estrela. Conectei aqui, cada estrela é um planeta, né? Uma constelação, enfim. Eu conecto com uma inteligência que está fora de mim, porque aqui na Terra nós somos limitados. Mesmo nós, humanoides, por isso que a gente está buscando essas conexões para a gente poder destravar habilidades que nós travamos, né? Esse processo nosso de humanização, de ter que caber dentro de uma instituição, poxa, o professor, né? Não, eu trabalhei em shopping 5 anos. Aí eu estava no shopping agora, eu falei, ai, Deus me livre, guarde, Senhor, obrigado. Prefiro 1000 vezes as entidades sem corpos do que as entidades com corpos, né? E ai, foi muito louco. Eu tô em Franca, aqui em Franca eu vou encontrando os amigos da minha adolescência. Encontrei uma amiga minha, não, eu quase chorei a hora que eu vi ela na academia, mas mais louca que o Batman, doidinha. Mas doidinha de pedra, assim, gente, surtou mesmo de tanto remédio, e é isso que acontece com os humanoides. Como a gente não acha um lugar que enxerga a gente, eu vejo vocês, gente, ainda bem que a gente está aqui, graças a Deus. Eu fiquei pensando assim. Porque eu fui tentar conversar com ela de uma outra vez que eu encontrei com ela na academia, ela não conseguiu conversar comigo, ela tava. Ah. E, e eu fiquei chocada. Eu encontrei com ela de novo, eu falei, eu acho que eu vou fingir que eu não conheço, porque eu não sei, e eu fiquei com medo, acho que devia também o grau que ela tava. Mas era engraçado porque assim, eu correndo dela na academia. Eu ia pro aparelho, passava 2 minutos, ela tava atrás no aparelho. Mas ela me via, mas eu acho que ela não lembrava de mim, porque ela tava muito pancada de remédio. De antidepressivo, de remédio, porque é isso que a sociedade faz com a gente. Faz com quem tem percepção de entidade, de ambiente. Eu estava na igreja ontem e tinha uma moça na minha frente e ela ficava, sabe que estique assim? E aí ela ia se repuxando e eu falava, ai meu Deus do céu, como pode melhorar, né? Quanto de entidade. Aí abri um portal e comecei a limpar a entidade ali, conectei com ela. Eu falei, se estiver na permissão de mandar embora, gente, os hospitais psiquiátricos estariam vazios. Se a gente tivesse um facilitador de entidade, né? Enfim, como pode melhorar? É, A gente anda Beth na Hennigan não rua conseguiu fazer um tratamento. e, e vai, É, às vezes começa a falar sozinho, o povo pensa que é doida, mas tá encaminhando, encaminhando, encaminhando. não, justamente, é desse jeito assim. Eu falava, gente, eu tô vindo aqui na igreja para receber e tô aqui trabalhando, mas é sendo a consciência que se requer. Na hora que eu fui vendo o chique da mulher ali, foi me dando um desespero. Eu falava, gente, quanto de entidade, demônio tem aqui e tal, barará. Eu falei, se eu tenho a informação, se eu tenho a ferramenta, por que que eu não vou facilitar? Por que que eu não vou fazer? Por isso que eu falo muito para vocês, eu acho que o nosso principal trabalho aqui, essa mesa de relacionamentos, ela vai levar a gente para esse lugar. Todas as nossas ferramentas, elas levam a gente para um espaço de reino de nós. Por que que eu não vou facilitar, né? Se ela tiver na permissão de receber, né? Eu conversei, na verdade, com as entidades que estavam ali, porque interessante o ponto de vista, ela com o tercinho na mão, eu falava, gente, mas ela tá recebendo, ela tá em consciência, mas ela não controlava mais o corpo de tanta entidade que tinha. Sabe aquele corpo que não responde mais, o sistema nervoso, as entidades, elas arrebentam os nossos circuitos internos.
O nosso corpo ele tem uma rede elétrica, que são os nossos vasos sanguíneos, neurais, tudo que, né? É igual uma casa, gente. A tubulação ali vai ligando uma coisa na outra, os fios, a eletricidade, o encanamento, não é assim? Que liga tudo até chegar no bueiro lá da rua, até chegar no poste. Então, o nosso corpo é a mesma coisa. E as entidades, os obsessores, e os demônios, é, eles arrebentam os nossos circuitos internos. Então, é aonde os nossos órgãos começam a adoecer. Muitas das nossas doenças físicas têm muito mais a ver com a entidade do que com alimentação, do que com, sabe? Enfim, porque o nosso corpo, eu vi uma pesquisa uma vez que eu achei muito louca, mas não me pergunte da onde, que o nosso corpo ele se regenera a cada 24 horas, as nossas células se restauram. Por que que a gente continua doente? E eu sinto que às vezes o padrão, ele tem muito mais a ver com a entidade do que, por exemplo, com o padrão mesmo. Peraí, será que eu gosto de fumar? Ou de repente eu vi ali, eu cresci num ambiente com nicotina, eu vi minha avó fumar, vi minha mãe fumar, então aquele cheiro, aquele negócio foi me mostrado, né? É, minha mãe fumava na gestação, sei lá, e a nicotina já estava aqui em mim. Olha para você ver a anestesia quando a gente toma para nascer. É a primeira droga. A gente nasceu na Terra é injetado uma droga já ali, uma anestesia que você fica. Aí você já, tipo, ai. Aí a dor vai embora, né? E aí você. Quer dizer, a gente já é implantado a ser viciado desde do nosso primeiro momento aqui na Terra. Aí já pinga um colírio no olho, na hora que você sai da sala de parto, já te socam a vacina, já te pinga um colírio, já te. Então, quer dizer. A gente é muito condicionado a drogas e vícios e entidades o tempo inteiro. E Então, alimentação, alimentação, que das alimentação crianças. Meu Deus, que horror! é uma Bolachinha programação. recheada e isso é um salgadinho e refrigerantes e doces. Meu Deus do céu, as crianças crescem assim. Eu sou professora e vejo as crianças trocarem a merenda da escola por essa porcariada que só adoece. Sim. E isso vem desde o útero materno, essa mãe que também comia muito Lógico. açúcar. Então, assim, a gente já nasce viciados. E nasce viciados não só, porque eu vejo as entidades se alimentam de energias, né? Então, por exemplo, entidades fumantes. Se a gente tem um ambiente ali, o pai e a mãe fumava, minha avó fumava dentro de casa, minha mãe fuma na cama, gente, eu morro de rir. Fala, como pode melhorar? Fuma no quarto e na cama. Aí ela falou pra mim, não, você vem, você fica aqui no meu quarto. Falei, aham, aluguei um Airbnb. Falei, obrigada. Da última vez que eu fui dormir lá, eu não dormi, né? De tanta entidade. Falei, não vou ficar brigando com isso também, não. Então, é sobre isso, assim, a gente prestar atenção. E essas entidades moram ali, essas entidades estão ali o tempo inteiro, elas estão se alimentando daqueles sentimentos, daquela raiva. E às vezes é assim, por exemplo, elas criam raiva em nós. Então, deixa eu deixar a Lucinda aqui bem estressada, bem nervosa para ela ir beber. Porque qual que é o gatilho, de repente, né? Ah, quando eu tô Sim. nervosa, eu vou fumar um cigarro. Quando eu tô estressada, eu quero beber. Quando eu tô chateada, sabe assim? A gente se vicia na química das pessoas. Por isso que é tão difícil a gente se separar. Por isso que é tão difícil a gente mudar realmente. E esses padrões de energias que vêm desde o útero materno, aquilo a nossa mente entendeu como certo. Então, tudo que a gente está aprendendo, entendam que o nosso corpo ele ainda vai rejeitar, por isso que a gente tem catarse. Hum. Só que aí é onde a gente tem que tomar consciência aqui. Peraí, antes de eu ser a Késia, filha do Ademar e da Tânia, eu era uma semente estelar. Então, eu tenho um pai e uma mãe também galáctico. Eu tenho uma família estelar. Nós não somos daqui, nós estamos por aqui, Ah, de isso que eu quero passagem. entender. Eu quero saber mais sobre isso. Então, nós temos uma linhagem estelar, Você né? Kézia, faz eu quero a, saber se eu sou. você faz
para ver qual é a No família. resgate de fractais, a gente às vezes consegue ver algumas vidas, mas É, entenda que a gente tem muitas vidas. Então, teve e vidas é que eu fui diferente. siriana, teve vidas que eu fui pleiadiana, são muitas vidas. Então, assim, às vezes, por exemplo, é legal você. A primeira família estelar que eu me conectei foi com a pleiadiana, e logo depois eu me conectei com a siriana. E agora, depois de um tempo, os arcturianos. É a Eu sou porta de entrada, aviária. assim. Tem os aviários. Ah, tem muitas. Eu Tem os sou próprios aviária. reptilianos. Então, tem muitas raças. Tem raças que a gente não sabe nem o nome. Teve vidas que a gente também foi negativado. Era seres que trabalhava para um outro tipo de energia e sem julgamento, né? Porque o que que muda a intenção? O que que muda? É a intenção. Nossa, se eu vou usar isso aqui para o bem, a mesa é a mesma. A magia ela é a mesma. Se eu vou usá-la para o bem ou para o mal, é a mesma ferramenta. Mas Só o que qual problema é são a os intenção? fractais depois, né? Justamente. Então, existe uma lei, existem as leis do universo que a gente, gostando ou não, elas estão em atuação. Então, a gente sabe de algumas, né? A lei do retorno, a lei do micro do macrocosmo, que está em cima tá embaixo, e vice-versa. Então, a lei da vibração, a lei do espelho. Então, essas leis todas aí, elas são coisas que todos os cientistas espirituais, né, falam sobre isso, né? A gente só vai, às vezes, mudando um pouco um conceito de uma coisa ou de outra, mas é sempre mais do mesmo. E então, de uma forma resumida, nós não somos daqui. Nós estamos passando por uma experiência aqui. E aí, nós somos seres infinitos, né? A nossa alma, a gente muda de corpo, muda de dimensão, mas nós temos esse registro acástico, a gente tem essas memórias dentro de nós que a gente carrega. Então, por isso que eu gosto muito de estudar. Poxa, deixa eu estudar o Reiki, deixa eu estudar a Tamiana, deixa eu estudar aqui o budismo, deixa eu estudar a Umbanda, deixa eu estudar a Quimbanda, deixa eu estudar. Eu gosto de estudar tudo, que a magia cigana, a ciência africana, eu gosto de estudar todos os códigos, porque eu vou lembrando desses fractais, né, que eu já fui, vou ativando essas memórias em mim, e hoje aqui no corpo de Kézia Lucena Moreira, aqui, né, nesse fractal, nessa linha do tempo aqui, eu tenho as escolhas que eu estou fazendo a partir de tudo isso, né, que é a consciência que eu tenho aqui agora, mas eu acredito que quando a gente dorme, Hum. nhê, Tem que aí pedir proteção, né? Para ver para onde que somos vai. multidimensionais, só Deus sabe para onde a gente vai, né? Me leva para o lado bom, por favor. Eu não quero acordar que apanhei tanto. Pois é, eu teve um tempo que eu pedia para ir assistir as reuniões das confederações galácticas, mas era pior, eu acho, que do que para o umbral, porque, nossa senhora, parecida, eu acordava tão cansada quanto. Então, são estágios, eu acredito que tem tempo para tudo, sabe? Tem um estágio, um tempo que talvez a gente vai ter que trabalhar num nível mais umbralino, resgate de fractais, né? Aí vai ter um tempo que a gente vai trabalhar nas naves ali, como decodificando DNA, enfim, né? A No... gente tem umas sessões um pouco É mais doida, né? que a gente consegue ter umas viagens até lá no Eu, SoundCloud, as últimas sessões eu gravei dos alunos que eu fiz, que eu quero escrever um livro de resgate de fractais. Tem um monte de sessão de resgate de fractais que vocês podem ouvir lá no SoundCloud, e que é bem exótico, é bem você sabe diferente, que assim. quando você separa os sete corpos, o corpo búdico é o que tem os nossos fractais, né? Que são os registros acásticos que estão lá no búdico. Quando você vai limpar esse corpo, ra- é muita coisa. É muita coisa. E na verdade eu nem sei se a gente precisa limpar, né? A gente tem um professor da Tamiana que ele fala muito sobre isso, um cristal, por exemplo. Tem gente que tem mania de limpar cristal. A gente não se limpa um cristal, porque quanto mais aquele cristal trabalha, mais inteligente ele fica. Então, essas memórias, talvez o que que a gente precisa, o que que a gente faz numa sessão de resgate fractais? Às vezes, realmente, tem um ser meu que era muito evoluído, né? Que fez muito mal, que fez coisas assim muito apocalípticas, era ali, enfiou o dedo no rabo de Jesus, só pode, jogou pedra na cruz. E aí a gente pega esses fractais que são muito evoluídos, eu já resgatei fractal que era uma gosma, que era uma coisa, era uma energia ali bem
E é isso, assim, sabe? Tipo, e aí a gente consegue. é, A Quando eu questão paro é de. que eles influenciam na nossa vida quando eles são muito fortes e a gente Sim, tem uma os personalidade mais envolvidos. fraca, eles querem mandar, eles não aceitam, né? Então, aí Sim, por isso eles precisam ser direcionados, né? instintos, e por isso que a gente precisa da rotina sagrada. A gente foi fazer uma caminhada mais cedo, aí já pegamos o boldo. Aí vou fazer um banhozinho de boldo aqui, né? Antes de dormir. E é sobre isso, assim, a gente está o tempo inteiro escolhendo a consciência, escolhendo melhorar. Então a gente tem os banhos, a gente tem as mesas, né? Que a gente, cada mesa vai trazendo um monte de referência, um monte de energia, vários protocolos. Então essa mesa, né, ela vai trazer muitos códigos galácticos. Então deixa eu só trazer um pouquinho dos códigos que a gente tem aqui, que eu estou terminando a apostila para mandar para vocês. Aí fala assim, ó, a mesa radiônica Conexão Relacionamentos foi criada para atuar nos campos emocional, energético, espiritual e multidimensional dos vínculos afetivos. Ela trabalha na liberação de padrões repetitivos, na cura de feridas emocionais profundas e no realinhamento das relações ao propósito da alma. Inclusive de alma estelar. Vocês vão ver que tem códigos aqui que tipo vão falar muito sobre isso assim é, de memórias afetivas estelares, porque nós temos memórias em Órion, memórias nas Pleiades, memórias em Lemúria, memórias em Atlântida. Quem aqui tem medo de água, né? São memórias, às vezes, de Atlântida, quando a gente, né? Enfim, naufragou lá. Então, é, eu já vi muito pessoas que têm aquela dor muito grande no corpo, são naves que foram explodidas. Explodiu não a nave, por exemplo. Fibromialgia que você está falando? Aquelas doenças que dói tudo, que você não sabe da onde vem, do pé, da cabeça, sabe assim? E então a gente já fez muitos resgates assim dessas memórias de nave, sabe? Então, é, eu queria falar para vocês um pouco disso. O que que essa multidimensionalidade que vocês vão acessar com esses códigos, que talvez nem eu tenho clareza. Essa mesa ela tá muito doida. Ela tá A muito gente bonita, na verdade. precisa, Não, essa ela a tá muito gente, linda. a gente precisa ter o pêndulo, É importante ter o pêndulo, tá? porque eu sinto diferença de quando eu ativo a mesa com o pêndulo e quando eu ativo só com a mão. Eu sinto Tá. diferença. Eu não sei, tem algo. É a questão da radiestesia mesmo ali, da Sim, sim. ativação, a força do cristal, do próprio pêndulo, o círculo que é formado, a geometria sagrada que a gente cria. Mas é assim. É a força do pensamento também que fica mais forte, porque você tem um instrumento para focar, né? Eu acredito Eu mais falo que nisso, assim, a energia fica mais focada porque está olhando ali também. tem uma. É igual, por exemplo, a varinha, né? Os instrumentos dos magos, né? Dos magistas. Então, assim, a Mas gente você consegue Sim, é começa com a criar importante. parte de potência. baixo, pendulando um desses de Não, nós não baixo e vamos depois. falar disso hoje. Nós não Tá vamos bom. falar disso hoje. A A gente tá gente vai. doido para usar ela. É É, isso. Eu eu queria ver um negócio, Kézia, eu tenho tido brigas muito, assim, com muita frequência com a minha filha mais nova e com o meu filho, assim, meu filho, a gente tá junto, eu não consigo ficar muito, porque a gente acaba, hoje até ele me disse, mãe, eu cheguei aqui, tu saiu, eu disse, não, filho, eu tenho que lavar uma louça e tal, assim, eu queria ver essas energias dentro da minha casa, sabe? Eles Primeira não moram coisa, comigo, mas a gente não. chegam e A gente tem que parar com esse negócio de energia boa e energia ruim. A primeira coisa que a gente precisa entender são energias. São energias que vibram numa frequência mais rápida e energias que vibram numa frequência mais lenta, tá? Então, eu quero que vocês comecem a tirar a significância do que é energia boa e energia ruim para a gente poder sair da polaridade. Então, são frequências muito diferentes, realmente. Então, por exemplo, eu também sinto isso, às vezes com meu marido, sinto isso com meu pai, sinto isso na casa da minha mãe, tanto que eu não dou conta de ficar na casa da minha mãe.
Sinto isso em alguns ambientes. Só que assim, a gente não pode, não deveria ir para o julgamento. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu percebo algo que o meu corpo contrai, eu falo, qual o presente aqui? Qual o presente? Qual a informação que esse ser está me trazendo, né? Então, e aí, conforme a gente vai tendo ferramentas, a gente, opa, peraí, eu acho que esses espasmos musculares, essa coisa que essa menina tá tendo aqui, é entidade no corpo dela, eu sei facilitar entidades, eu vou usar. Opa, eu acho que o meu filho está manifestando muita raiva aqui, isso pode ser demônio. Então, eu vou aqui ativar essa mesa aqui e vou começar a ter comandos inteligentes aqui para poder proteger, não é proteger, é Encaminhar, facilitar. Facilitar, a gente fala, somos facilitadores, né, de sim. energias, para poder facilitar essas energias, cada macaco no seu galho. Então, porco cheira porco, tatu cheira tatu. Então, aqui hoje no meu ambiente vão ficar as energias que eu tenho facilidade para poder criar, conversar, brincar. Mas cuidado com isso de tipo assim, poxa, eu não consigo estar perto do meu pai, não consigo estar porque é um espaço de julgamento. Que a gente começa a estudar, a gente fala, ai, não, porque agora eu sei o que é vibrar na luz e eles estão vibrando na treva. A polaridade vai sempre existir. E isso aqui não é para todo mundo, porque lembra que eu falei dos humanos e dos humanoides? É importante a gente entender sobre tudo isso, mas isso aqui não é para todo mundo. Então, assim, eu vou conversar disso aqui com pessoas que querem ouvir isso aqui. Então, nós estamos aqui. Agora, adianta eu pegar isso aqui e levar lá para o meu filho humano? Te Não. falar, filho, peraí, você agora eu vou rodar um pêndulo na sua cabeça, e biriri, baroró, e agora não Eu vai agora entender, pensei não quer entender. numa coisa, desculpa te interromper. é, Jesus, quando ele ia fazer uma cura, ele perguntava se a pessoa queria. Então, às vezes, a gente acha que está fazendo bem e não pergunta para a pessoa se ela quer. E ela tem que Não. querer, senão a gente só dá e não recebe e nos faz Tem. falta, né? Nos faz falta, o que a gente dá é nossa energia vital, essa energia ela não volta, a gente envelhece, fica parecendo uma uva passa. Então eu percebo que talvez é assim, ó, nós aqui hoje nós estamos aqui dentro dessa escola da consciência, né? Então tem vocês, a gente esse grupo tem mais de 50 pessoas. Ok, ótimo, estou fazendo o meu trabalho aqui, né? E eu uso essas ferramentas, então vamos lá. Vai chegar Natal, né? Depois de amanhã chegou Natal. E aí vou lá para casa da minha família. E aí eu vou na, Caiu. Ah, na permissão do que eu dou conta de ser e vou na permissão do que também na permissão do que ser, do que cada. Tá sem som, Kézia. Peraí, gente. Voltou? Ah, Voltou o voltou. então, isso é hoje, gente. Eu vou voltar a Hum, trabalhar só dia 5. Não tem jeito. Peraí, gente, minha mãe. Mãe dela ligando. Tem a Kézia que fala do humanoide, mas eu conheço outras pessoas que falam também. Pronto. E agora o Cássio Guimarães, que eu vou fazer aula com ele, que é coisa gente, de tem que dinheiro, tirar o áudio. ele fala de Vamos X-Men. lá. Ele entra nessa onda do X-Men, mas as penas não Cristiane dá tá pra... com a boca aberta. Tem? É, a Cris tá com o áudio aberto, acho que ela tá falando do X-Men. Ele tava meio... É, Desculpa, foi sem querer. Ele não, tava tudo falando da bem, minha... mas acaba sendo aqui o papo aqui, né? O Cássio, ele é facilitador de entidades do Axis também, e o X-Men, ele é algo do... É uma linguagem super legal do Axis, assim, que é Eu onde amo. realmente
eles trazem essa super consciência dos humanoides, né? Dessa superpotência, super habilidades. O Axis foi uma ferramenta que me ajudou e ajuda muita gente que poderia estar no hospital psiquiátrico. Eu tinha tudo para endoidar, sabe? Porque realmente, se a gente não tem. Ou, por exemplo, assim. Ok, então você tem mediunidade, então você vai para um terreiro. E aí vira aquele trem lá, o kardecismo trabalha numa mesa branca. Gente, eu já fui. Nunca foi divertido para mim incorporação, eu sinto muito. Então eu tinha pavor desse papo de entidade, porque tinha aquela coisa lá de ter que incorporar. Então, assim, não quero incorporar, esse corpo é meu. E o Axis fala muito sobre isso, a incorporação não é legal para os nossos corpos, porque a entidade vem. Imagina só a entidade que vem numa potência, um ser de luz, por exemplo, né? Você vai incorporar aqui sei lá, uma Oxum, um ser de luz, e ela vem numa frequência, cara, arrebenta os circuitos do nosso corpo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que eu vou em centro espírita, eu vou em qualquer tipo de centro, eu vou, como é que o povo tá tudo gordinho? O corpo vai arrebentando os circuitos. Então, assim, aí quando eu conheci o Axis fala nada de incorporação, não deixa nenhuma entidade entrar no seu corpo, porque, peraí, eu consigo perceber a energia do outro. Então, é sobre isso, Lucinda. Qual é a energia que o seu filho está te trazendo à tona? Talvez você precisa entender um pouco mais sobre entidades também. A gente tem um curso de entidades bem legais, que aí a gente acaba falando mais sobre isso, porque às vezes a mesa ela vai trazer limpeza, a gente vai falar mais sobre isso também, limpeza de entidade, porque não tem como a gente se relacionar sem perceber e reconhecer se essa pessoa está com obsessor ou não. A gente vai ver vícios, padrões, comportamentos, é, enfim. E aí é o clubinho de cada um, né? O clubinho que cada um frequenta. E a entidade que cada um ancore, que cada um carrega. Então a gente nunca tá sozinho. E às vezes é isso que te incomoda. Você sente a energia que está no campo do fulano, do beltrano, do ciclano, só que você ainda não sabe traduzir que tipo de energia é essa. Então, o primeiro grande segredo aqui, que aliás que não é segredo, a primeira dica que eu dou para vocês é permissão. O que ele está me trazendo que eu não estou percebendo, né? O que ele está me trazendo aqui que pode ser contribuição para mim. E os seres, as entidades, elas percebem que nós temos habilidades de facilitar entidades, por exemplo, de fazer trabalhos, né, maiores, espirituais. Só que às vezes a gente não atualizou isso ainda. Então, as entidades estão atrás de você, tipo, Lucinda, me ajuda, mas você ainda não atualizou no nível de consciência que você tem essa habilidade de trabalhar com entidades, né? Então, isso é tudo com o tempo, ó. Por enquanto, todas as entidades que eu estou percebendo, um jeito fácil de vocês fazerem isso no dia a dia, fiquei irritada aqui com meu filho. Ok, verdade, verdade, verdade. Fala 3 vezes. Verdade, verdade, verdade. Quantas entidades o fulano me trouxe aqui para minha casa? Ah, Tá? E assim, é o primeiro número que vier. Ok, ele chegou com 800 entidades, porque às vezes é portal. meu Deus. Tem gente que é Sim, portal de entidades, e aí é muita entidade junto com aquela pessoa. sim. E pessoas que são portais de entidade, elas vão para uma esquizofrenia, bipolaridade. É muita. Imagina só 800 entidades. Ei, Lucinda, Lucinda, Lucinda. É enlouquecedor, cara. É enlouquecedor. E aí, o que que você vai fazer? Todas as entidades que eu reconheci aqui no meu ambiente agora, para fora do meu universo. Então, assim, essa só fica no nosso ambiente, na nossa casa, aquilo que a gente dá permissão para ficar. Só que aí a gente, como mãe, fala, poxa, eu vou ajudar meu filho. Aí você fala, não, eu vou cuidar das entidades dele. Aí ele vem, larga 800 entidades lá e vai embora. Aí depois ele volta, traz mais 800 e vai embora. Aí, por fim, cara, você tá explodindo aí sua casa de entidade dos outros. A minha filha também, ela é maquiadora assim de alto padrão, só que daí ela chega às vezes num estresse, e É, aí chegam todo mundo e despejam, é. sabe? Vocês vão imprimir a mesa. Eu fiz 2 ajustes. Eu vou mandar de novo o arquivo para vocês, mas deixa eu mandar amanhã.
que eu fiz mais dois ajustes que eu percebi que tinha código repetido, e aí vocês imprimem, e aí vocês vão, a princípio vocês vão só conectar, coloca a mão na mesa, ou só coloca o pêndulo para girar sentido horário, e vocês vão pedir para que a mesa, conexão, relacionamento seja ativada da maneira mais coerente, acendidíssima. E aí vocês podem colocar, por exemplo, a Lucinda pode colocar lá, eu vou pedir para ajustar o meu relacionamento com o meu filho e com minha filha. Aí você coloca como intenção, tá? Vai usando assim a mesa até nosso próximo encontro. Eu quero ajustar meu relacionamento aqui com a minha empresa. E, tipo assim, tudo é relacionamento. O meu relacionamento com o carro, o relacionamento com o trânsito, o relacionamento com a empresa, o meu relacionamento com a direita, com a esquerda, com a Havaianas. Tudo é um relacionamento. Tudo que a gente dá nome é uma entidade, isso tem uma energia, e a gente tem um relacionamento com isso. Relacionamento com a minha casa, tá? E aí vocês podem ler nos códigos. Eu já vou mandar a apostila que vai falando o significado de cada código para vocês irem se acostumando, porque eu também estou percebendo como nós vamos ativar essa mesa, como que a gente vai usar ela, que eu tô achando, tô achando não, né? Eu ainda tô sentindo também tudo que ela tá trazendo para nós, tá? Deixa eu só passar com Repete pra vocês gente aqui. aqui mesa, conexão e relacionamento. E aí, qual é a frase que você falou para começar a brincar com ela aqui? Ativar ela. Na apostila que eu vou mandar para vocês, está assim, ó. Antes de iniciar qualquer atendimento, conecte-se ao seu coração, respire profundamente, declare mentalmente em voz alta. Eu me coloco como canal do mais alto bem, com ética, neutralidade e amor. Ative a mesa apenas com uma intenção clara. Aí ela coloca assim, ó, coloque o nome da pessoa ou testemunho no centro da mesa. Vou ajustar o relacionamento com meu filho. E aí, até aqui a gente vai, vocês vão girar o pêndulo no sentido horário e vocês vão pedir para que a mesa de conexão relacionamento seja ativada da maneira mais coerente e acendidíssima. E aí vocês trazem a intenção. Então, eu quero que seja que a mesa trabalhe aqui o meu relacionamento hoje com o meu filho, o Tá, relacionamento hoje com a minha casa. essa parte aí que tu leu, não sei, tu podia mandar um áudio se não for demais. Eu vou mandar o impresso para vocês Tá, imprimirem e vocês vão ter o roteirinho ali que vai ficar mais fácil, tá bom? Tá bom. tá ok. E não tem problema, vocês vão estar com a mesa do lado e a apostilazinha do outro ali para vocês no Sim, começo. Gente, e é assim, ó. Eu não gosto de apostila porque às vezes vocês ficam presos na apostila. Eu quero que vocês peguem a mesa e falem, uau, o que que eu posso criar com esse negócio doido aqui? Né? O que que eu posso pedir para essa mesa aqui hoje que eu nunca considerei? Eu sempre deixo vocês muito à vontade para poder realmente perceber as energias de. Porque a gente é muito limitado, então eu quero que vocês entendam que tudo que eu trouxer para vocês é só um ponto de vista, está sendo gravada. É só um ponto de vista para vocês, é um ponto de partida para vocês trazerem mais consciências depois. Combinado? Quando eu Combinado. comecei a mexer com radiestesia, eu fiz um roteirinho, né? Para eu Sim. começar, porque eu nunca tinha feito. Aí hoje eu nem uso esse roteiro e Não, entendo também fica. que cada atendimento é diferente, por causa que a energia da pessoa, às vezes você começa pensando que vai fazer uma coisa, quando você vê é outra coisa completamente diferente. Isso chama ouvir a sua guiança, né? Ouvir a guiança de vocês é muito importante, porque quando um cliente procura vocês, ou por exemplo assim, a Lucinda, eu posso me conectar com o campo do filho dela, tal, vou fazer um trabalho aqui, mas ninguém melhor do que ela para poder fazer esses comandos. Ela conhece esse filho de cabo a rabo. Ela pariu Flor de Alecrim Dourado. Então, ela sabe o que pode ser ajustado aqui, o que precisa. Ela está vendo coisas que eu jamais vou enxergar. A minha limitação para esse relacionamento dela com o filho dela é super limitado. Ela consegue ir muito mais longe do que eu. Só que a gente precisa Ela tem confiar, que né? acreditar, né? É isso que eu ia falar, A porque se gente ela tem não que tem, não confiar. acreditar, ela não vai ter força no pensamento para achar que aquilo que ela está falando É, vai se concretizar. isso. Então, vocês colocam o pêndulo para girar sentido horário ali e vamos lá. Purificação arcturiana do campo emocional.
limpa resíduos emocionais, traumas antigos, cargas energéticas e memórias densas ligadas e relacionadas ao passado. Depois, ela vai trabalhar realinhamento dos contratos estelares de união. Reorganiza pactos espirituais, acordos inconscientes feitos antes da encarnação, liberando contratos que geram sofrimento. Então, em outras vidas, isso aqui são os fractais de outras vidas. Ela vai trabalhar a reversão de fraturas de linhas de tempo, cura rompimentos afetivos originados em outras linhas temporais que ainda impactam o presente. Eu lembro quando o Raulzinho nasceu, eu só chorava. Era tão forte, era tão louco que eu falava assim, e foi tão, porque me veio assim, há quantas vidas eu espero para encontrar com você de novo? E eu lembro que eu abracei ele e falei assim, você é só meu? Tipo assim. E olha para você ver, um relacionamento super de possessão, né? Algo muito de novo, cara, de novo. Então, na hora ali eu falava, cara, que doideira. Agora eu entendo o que que é coisa de outra vida mesmo, assim, sabe? É, né? Enfim, então é sobre isso que a gente vai limpar aqui com a mesa. Que mais? Então, reversão de fraturas de linha do tempo. Ativação do núcleo cristalino da união sagrada. Ativa o centro cristalino do coração para as relações baseadas em verdade, respeito e propósito universal. Então, tá, numa outra vida o Raul me matou. Um exemplo. Aí, de repente, nessa vida, eu tenho muita dificuldade de relacionar com o Raul, ou vice-versa. Talvez eu matei ele numa outra vida e ele tem raiva de mim nessa. Faz mais sentido. E algo dentro dele ali tem uma raiva de mim que é inconsciente, mas ele me rejeita, ele me repulsa. Eu tenho muitos desafios com esse filho, tá? É, Então, esses protocolos vão limpar essas memórias de uma outra vida para que eu tenha. Aí a gente reencarna porque a gente precisa resolver, né? Então, o kardecismo fala que a última instância de cura é a gente nascer na mesma família, né? Mas provavelmente seu pai, sua mãe, seus filhos são pessoas que a gente teve muitos entraves, muitos desafios numa outra vida. Então, a última possibilidade de cura é a gente nascer aqui como mãe, filho, pai, filho, para ver se cura, né? E tem gente que vai levar isso para uma, talvez para uma outra vida, ou eu já vi esse lugar, DNA sendo arquivados. Ó, a Andrea já teve 1000 oportunidades de resgatar o relacionamento dela com esse fulano, de repente, sei lá, com o marido. Cadê a Rosita? A Rosita não tá aqui. Deixa eu pegar no pé da Rosita, que ela vai ouvir depois. A Rosita já teve 1000 encarnações para ela poder entrar num acordo aqui com esse cara, com esse ser. E mais uma vida eu falei para ela, Rosita, você tá quase que vocês vão morrer, vocês dois, e ainda não vão ter resolvido essa merda. E aí, gente, não tem mais outra vida, não. Aí é arquivo de DNA. Sabe aquele negócio arquivado? Tipo assim, ó, a Rosita vai ser arquivada. Um exemplo aqui, tá? Tô pegando no pé dela. Ela deixa. Mas às vezes a gente realmente não evolui. Quem já me ouviu contar da história da Cleo? A Cleo, eu cheguei num centro espírita passando mal, fui tomar um passe, que eu tava com uma crise de labirintite. E aí a pessoa, na hora, o cara me olhou, falou, nós vamos derrubar ela e tal. Aquela coisa louca. Eu falava, gente, acabei de chegar, calma, né? E realmente era essa sensação ali. Tipo, que eles queriam me derrubar, era um trem muito louco. E aí, por fim, a médium só fala: você tem que aceitar a reencarnação. Ela já aceitou a reencarnação, ela tá evoluindo, ela já é outra pessoa. Bom, resumindo, aí o cara fala: eu não vou aceitar nunca que vocês querem que ela seja a minha mãe. E eu apavorei na hora, comecei a chorar. E eu senti muito amor. E senti uma vontade de fazer diferente, porque a entidade gritava comigo, falava assim: ela queimou toda a minha família. Eu fiz isso com a Cleo numa outra vida, mas é óbvio que a gente não tem consciência, né? E Sim. na hora eu senti um amor tão grande, assim, uma vontade de fazer diferente, que eu chorava e só falava assim: eu vou cuidar muito bem de você e deixa eu tentar fazer diferente. E aí passou, sei lá, 30 dias eu tava grávida, gente. E pensa numa gravidez do cão, chupando manga, passei mal os 9 meses. Que eu falo, começou.
começou o trabalho aí da gente não se odiar de novo, né? Porque, nossa senhora, na hora que aquele bebê nasceu, eu falava, meu Deus do céu, tira esse bebê de dentro de mim, pelo amor de Deus. Que foram 9 meses passando mal, que nem uma louca. Então, é tudo isso. É tudo isso. Esse campo multidimensional, é muita coisa para a gente poder trabalhar. Então, todos esses códigos vão trabalhar. Eu acho melhor, Cris, fazer para um de cada vez. Talvez assim, quando eu tô com preguiça, eu até, vamos fazer aqui para a família, mas é legal perceber um de cada vez. Faz uma mesa para cada um, tá? Depois a gente tem lá, conectou com a verdade, a gente vai se curar nessa vida. Reativação da consciência de parceria, de parceria da quinta dimensão. Eleva o relacionamento para um padrão consciente, cooperativo e alinhado à nova era. Tá vendo? Aqui a gente já começa, levar esse nosso relacionamento aqui para um outro patamar, viu, Lucinda? Como vai subindo Sim. na escala de frequência, né, quando a gente trabalha. Que mais? Abertura do portal da união divina. Abre caminhos para encontros e relações aliados ao plano da alma. Transmutação de laços obsessivos. Libera dependência emocional, apego excessivo e vínculos tóxicos. Reequilíbrio da polaridade galáctica. Harmoniza as energias femininas e masculinas dentro do campo relacional. Ativação da malha do amor. Reconstrói a capacidade de amar, confiar e se abrir emocionalmente para pessoas muito fechadas, por exemplo. Ajuste quântico infinito da linha afetiva. Realinha o destino amoroso para frequências mais elevadas. Ajuste quântico da linha afetiva futura. Redireciona o futuro afetivo para escolhas mais conscientes e saudáveis. Para quem, por exemplo, já está no 15º relacionamento e só cria peste. Arrumei mais um catilango na minha vida. Aqui a gente sobe de nível. O que mais? Vocês viram como os códigos estão fortes, gente? Reconexão, cura de feridas estelares de separação. Cura de dores profundas de abandono, rejeição e separações de alma. Reconexão com o aspecto superior do parceiro. Facilita a conexão entre versões mais elevadas das almas envolvidas. Todos nós temos fractais involuídos e evoluídos. Às vezes eu olho para o meu parceiro, eu só me conecto com os fractais involuídos dele. Mas você não sabe quem ele é no futuro. Você não sabe. Então a gente começa aqui a perceber que legal, cara. Deixa eu me conectar aqui, sabe? O Micael pegando o bolo. Não, porque tem que ser folha ímpar. Falei, Falei, entendi. Entendi. Tipo, vai trazendo. E na hora que a gente vai se conectando com os fractais ascensionados dos outros, tipo, eu vejo Deus em você, é muito louco, porque de fato aquilo vai atualizando no nível físico. É muito legal. Que mais? Cura de interferências galácticas nos vínculos, remove interferências externas, egrégoras e campos energéticos que drenam a relação. E o último, reconexão siriana dos códigos de afeto, atualiza os códigos emocionais para uma forma mais elevada de amar. Tá bom? Eu vou mandar, então, amanhã eu termino de formatar bonitinho aqui a apostila para vocês, mando a mesa, imprime a princípio folha sulfite normal, né? Porque às vezes vai que tenha isso, igual a Andrea já fez ali, tá, Andrea? O que eu senti que vocês podem fazer também, por exemplo, quem ainda não tem, às vezes, o pêndulo, cristais, pega um copo de água. Então, por exemplo, a Andrea já imprimiu ali a mesa. Então, eu vou pedir para ajustar o meu relacionamento do meu marido hoje, tá? Pega um copinho de água, coloca em cima da mesa, né? No núcleo ali, no centro da mesa,
E aí deixa essa água durante a noite toda e amanhã a água vai ajudar isso nesse processo de transmutação. Pode ser a água, pode ser o cristal, pode ser, às vezes, por exemplo, um incenso, pode ser o pêndulo, pode ser também uma vela que vai queimar e eu vou usar, pode ser todo mundo junto, tá? Eu gosto muito de usar a força dos elementais, sempre ter terra, fogo, água, ar, quando eu vou trabalhar com as mesas radiônicas para poder ajudar, tá? Você Mas se eu ensinou a também não fazer tenho um pêndulo, nada. né? Com a chave, né? Tem um pêndulo que você. Dá para fazer o pêndulo com uma chavezinha ou com uma agulha e uma linha. Se vocês tiverem, ó, eu posso pegar esse colar meu aqui, ele vira um pêndulo, tá? É só a gente realmente colocar a intenção nele ali que ele vai fazer. E aí, e se eu não tenho nada disso, eu me conectando, colocando a mão ali na mesa, me conectando, o nosso corpo tem o terra, fogo, água e o ar. Nós temos todos esses elementais dentro de nós, tá? E até vocês adquirirem devagarzinho os materiais de vocês, só de colocar a mão e ir dando os comandos, ativando os protocolos, essa mesa ela também vai trabalhar, tá bom? Então, ativem, é, façam para o encontro de Natal. Peçam para a mesa trabalhar o encontro natalino de vocês. Ah, vou para casa da sogra, vou para. Vai trabalhar a partir da sua energia. Aí o que que você pode fazer? De repente coloca o endereço, é, coloca o seu nome, o endereço para onde você vai e peça para a mesa aí já ir ajustando esse encontro da ceia de Natal para que tudo aconteça da maneira mais coerente, acendidíssima. Eu sempre gostei de trabalhar antes das festas, trabalhar antes dos eventos, porque, gente, as entidades não chegam no evento. É muito louco. O que tinha para acontecer de errado naquele evento não vai acontecer. Eu, das poucas vezes que eu faço festa na minha casa, mas é muito raro, que eu detesto festa em casa, não gosto, eu sou muito chata mesmo. E antes de ser terapeuta, eu já não gostava de festa em casa, tá? Então, tipo, não é porque eu fiquei terapeuta que eu comecei a proibir festa em casa. Agora, depois de terapeuta, eu falei, agora que não vai ter mesmo. Como pode melhorar? Mas eu sempre ia ajustando, trabalhando a energia antes da festinha acontecer, e aí ficava bonitinha, sem ninguém surtar, sem ninguém ficar muito louco nas festas, perder, sabe assim, perder o fiofó da alma. Eram festas realmente assim que ficava todo mundo sóbrio, parece que você bebe, o povo bebia e o álcool nem parece que tirava até o efeito do álcool das bebidas. Então, façam isso. Eu vou marcar um encontro depois do dia 5, que tá difícil trabalhar. O povo não para de me ligar, tá uma loucura. As energias estão muito alvoroçadas já, mas eu queria muito fazer essa aula até para a gente poder produzir material com essa mesa nova. Eu falei, cara, essa mesa ela é para o Natal, mas eu não tinha clareza de como é que a gente usa ela ainda, mas vai ser assim por enquanto, tá? Então, pega o endereço do lugar que vocês vão passar o Natal, a partir de a energia para trabalhar a partir de você, quem tiver na disposição de receber, vai receber, claro, né? E vamos ver o que que ela vai Daí, criar, o que que ela vai atualizar. mas eu ponho daí o meu nome no centro da mesa e peço. Endereço da onde você vai, e aí você vai pedir, eu peço que a mesa de conexão e relacionamento trabalhe nos relacionamentos do Natal, na ceia de Natal. E aí Perfeito. você pede a ativação de todos os códigos, que todos os códigos sejam ativados. Eu vou gravar um áudio ativando a minha mesa, aí eu mando para vocês. Amanhã eu mando imprimir Perfeito. bonitinho, e aí eu já vou começar a trabalhar, porque aqui em casa, vocês não estão entendendo. Aqui em casa, eu penso num povo doido. Aí vocês multiplicam. Aqui na minha casa é assim, ou da cadeia, ou da prisão, ou da óbito, pelo amor de Deus. Da Meu festa Deus de do céu. Natal, não, eu fico com medo, é sério, eu fico apavorada. Eu não queria vir esse ano, né? Porque realmente, assim, o povo é um excesso de álcool que vai para um lugar muito. E esse ano eu tô curtindo. Ah, queria ficar sentindo a energia crística mesmo, o nascimento de Jesus, sabe? Não, vim para o Sim. Airbnb para poder manter a minha sanidade energética, espiritual, porque meu irmão é assim, o Zé Pilintra encarnado na Terra. Então, gente, é muito difícil assim eu manter. Toda vez eu saio de Franca assim muito ruim, né? Porque é muita energia. E dessa vez eu falei, eu vou fazer diferente
e quero sentir realmente a energia do Natal, sabe? A energia de Sim. Jesus, do nascimento, coisa que a gente não percebe mais. Eu quero sentir esse portal do Natal, sabe? Então, eu tô me trabalhando. E depois do Natal, a gente vai começar as Noites Santas, as 12 Noites Santas, e vai ser bem legal esse movimento aí. Ah, não, eu vou falar, às vezes é 2 horas ali que você fica ali, depois para 4, 5 dias, sabe? Assim, cara, sem noção, eu não quero mais isso na minha vida. Isso é algo que, o que eu não quero mais em 2026 é perder a minha consciência, sabe? E eu já percebi, às vezes eu bebo para poder dar conta da zoeira do povo. Então, eu preciso achar o meu ponto de equilíbrio aqui. Esse ano vai ser isso. Eu quero ver como que eu vou conseguir me estruturar, né, diante disso tudo, porque eu sou levada, eu sou muito Maria vai com as outras, aí eu vou. Porque é muito forte, a intensidade é muito forte, aí eu vou. Aí eu falei, como é que faço para esse ano eu não me perder de mim mesma? Eu curti, eu também não estragar a festa de ninguém, porque não é esse o objetivo, deixa eles, se é divertido para eles e parar na cadeia depois do Natal, é o problema deles, mas eu quero manter assim o máximo possível a minha sanidade, né? E, enfim, a minha Ó, conexão aqui. Mas e sem julgamento também, né? Porque cada um com a sua consciência, né? Eles estão acostumados com isso e não tem nada de errado. Para eles é normal. Agora a gente começa a perceber, não de um espaço de julgamento, mas de um espaço de constatação. Eu quero tomar um vinho bom no Natal, por exemplo, né? Eu quero sentir, na verdade, a energia do Natal, que eu acho que eu nunca me conectei com essa data de uma maneira profunda, sabe? Ah lá, sua família. Não, gente, porque inteligência emocional é zero das pessoas. Aí mistura com álcool, é o encontro, assim, de, sabe, de ego, de um monte de problema. É muito difícil, é uma data complicada. eu tenho Alguém o costume de a gente, antes da ceia, se dar as mãos e fazer o Pai Nosso e agradecer pelo A ano, gente né? faz isso. Só que aí o que vem depois, a hora que solta as mãos, minha filha, aí Deus me livre e guarde, aí perde o contato com a nave. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser esse ano, vamos ver o que que é essa mesa, o que que é possível a gente criar sem projeções, expectativas, definições e conclusões, mas acho que algo mágico pode ser feito, né? Pelo menos para nós, né? Porque eu falo que é para isso, só para nós, só por diversão. Ninguém precisa ficar sabendo disso. É algo que a gente se blinda energeticamente, né? Como é que Exatamente a isso, porque gente. eu aprender a me blindar e facilitar, como você disse, facilitar essas energias que. Eu acho que é assim, ó, como é que eu vou para os relacionamentos sem me perder de mim, sem me Hum, divorciar de mim mesma, exatamente, entende? Porque não é sobre o perfeito. outro, eu só não quero me perder de mim. Só Isso. que como agradador e como Maria vai com as outras, eu vou para onde todo mundo vai. Então eu falei, cara, esse ano eu quero, sabe assim, ficar Ficar na minha centrada. presença, ficar no meu centro, na minha presença, é o olho do furacão. Sabe assim, a gente tem que ir para o olho do furacão, para a gente não ser tomada por esse caos, né? E, e de tudo que essa data também movimenta dentro de nós, né? Que essa data ela ativa, é cura de chakra básico. Então, os chakras inferiores a gente chama de chakras infernais, só para vocês terem noção. Porque São tem os gente que terrenos, né? tem dor de tudo quanto é tipo, gente. Tem gente que às vezes assim vem de realmente famílias, né? Poxa, que a gente não precisa nem trazer energia para cá, mas vocês sabem do que eu tô falando, tá? Então vamos limpar o que a gente puder limpar, vamos olhar com respeito para o que a gente der conta e vamos aprender a ir embora daqueles lugares que, poxa, não, para mim deu até aqui. Também no meu limite, bom, respeitar o meu limite. É isso que eu ia falar, porque às vezes a gente tem, tipo assim, é, ficar aqui, né, da energia mesmo, que a gente fica cansado mesmo. Aí a gente tem que chegar e ficar em casa sozinho por um tempo para se Eu recuperar, né? preciso, eu Tipo, preciso, uma gente. horinha, meia horinha, é uma coisa muito estranha. E É, eu queria volta para a fazer uma presença. pergunta. Vamos lá, É, para a gente poder encerrar. não sei, é o meu relacionamento comigo mesma, mas chegando às vibrações de 2026.
Eu estava bem no Eremita, não estava querendo ver ninguém, estava fazendo tudo em casa, como tudo é online, né? Aí estou voltando para academia, andando, querendo, né, movimentar mais a mente, que aí eu estou entendendo, não, mesmo que eu vá lá e não converse com ninguém, eu estou no meio de gente, tô, Aprendendo a é, receber de tudo e crescendo energeticamente, porque não adianta nada eu também ter esse tanto de ferramenta, mas tô socada aqui dentro de casa. vou morrer com Essas tudo em mim, ferramentas, né? essas ferramentas é para servir, né? Onde a gente pisa, a gente ancora as ferramentas, né? Aí eu tomo remédio porque eu tenho aquele estresse, né? Meio estressadinha, assim, um estresse alto. Às vezes, eu não sei se eu tenho mais, né? Porque eu tomo remédio e tomo um de manhã e um de noite. Aí eu falei ontem pro meu marido que eu não tomei. Olha, eu tenho duas opções. Se eu parar de tomar o remédio, eu vou ficar na rua o dia todo correndo para parar a ansiedade. O que que eu faço? Ou eu trabalho, aí eu não vou trabalhar também. Ou eu tomo remédio, consigo trabalhar. Dependendo do trauma, já modificou a estrutura, já modificou o DNA, a estrutura física do corpo mesmo. Então, eu te indico, continue com as ancoragens, com as mesas. E vai chegar um momento que o seu corpo mesmo vai te falar, ó, pode diminuir. A minha mãe esses dias falou, eu quero tirar os antidepressivos tudo. Eu falei, não, o time que tá ganhando, a gente não mexe. Calma, respira. Você tá tão bem, mãe, você tá evoluindo tanto, calma. Uma coisinha de cada vez, né? Então, o ano passado eu comecei a tomar a medicação também, o Centralina. E eu tô sentindo que já deu, né? Tomei um ano, consegui me organizar. Eu entrei num espaço que eu não estava conseguindo manter o meu físico. Eu entrei num pico de estresse tão grande com a questão do Raul, da cirurgia. Eu falei, eu vou tomar porque tá no físico. E eu não estava conseguindo, entrei numa vibe de negativo, de ansiedade. E aí a gente às vezes fica com medo de fazer o desmame e voltar com as crises e tal. Mas eu já É. tomei 3 vezes e parei. E fiquei anos sem tomar, depois tomei de novo. Então eu acho que meu interessante ponto de vista, assim, é a gente criar, ancorar uma rotina sagrada, uma disciplina ali, aonde a gente vai construindo realmente esses hábitos, a gente vai ancorando, né, esse arquétipo realmente do mago, a gente vai aprendendo, porque essa disciplina é o que aonde a gente vai conseguir depois fazendo esse desmame dessas medicações, né? E aí você continua com a rotina e não tirar de uma vez, e bem devagarzinho, tiro da noite, né? Vai diminuindo dia sim, dia não, até você, nossa, sabe? A última que eu tirei o remédio do útero mesmo, meu corpo falou: "Para". Meia hora que eu tirei o remédio, mas meu corpo agradeceu tanto. Porque tem os efeitos colaterais desses remédios todos, né? Eles ajudam numa questão, em outras eles às vezes prejudicam. Eu tô sentindo que meu corpo já, tipo assim, já deu, é para eu tirar o Centralina também. Então eu vou me preparar agora, já vou começar o desmame devagarzinho e já consegui me É, acalmar. Já tô bem com as coisas as últimas atualizações. porque é a questão do Eu vou foco, pedir né? licença, meninas. Quero agradecer pela oportunidade. Vou pedir licença que eu tenho meu neto aqui, vou ter que atender, tá? Muito obrigada, gratidão. Beijo, gratidão. Até nosso Tchau. próximo Gratidão. encontro, Lu. Tchau, tchau. Beijo. Aí você fica aquela, né? Quando você Tchau. não toma, você corre Beijo. para lá, corre para cá, não consegue sentar. Tem essas questões. Mas eu não tomei isso há quase a minha vida toda. E aí eu ia para atividade física, né? Vamos Então, ver. tem que construir uma rotina saudável. O corpo, ele tem que liberar endorfina, serotonina, e a gente tem que buscar isso na atividade física e nos alimentos, né? Hum. Então, por exemplo, comer bastante banana, praticar atividade física, respirar. Gente, olha, pratiquem respiração, técnicas de respiração, né? A respiração xamânica e a respiração psicodélica, se vocês forem no YouTube, vão ter vídeos ensinando vocês a praticarem. Essa respiração é a mesma coisa de vocês tomarem ayahuasca e vocês entram numa vibe de projeção astral. É muito legal. A respiração, ela calma demais, ela, sabe, ela equilibra demais o nosso corpo. E assim, a gente tem que aprender a fazer essa autorregulação, essa autorrespiração 3 vezes por dia. Então, esse é o X da questão.
O remédio, ele te desacelera, mas você consegue desligar sua mente através da respiração. A respiração, você vem para a presença. Então, são as práticas corporais que a gente tem que ter. É que é mais fácil tomar o remédio. É, Aí a mais gente simples. escolhe, né? E não Aí alinhar os chakras, né? Respiração e é alinhamento dos porque eu próprios sinto que esses chakras. remédios bloqueiam muito a nossa percepção e a gente engorda, deixa a gente fora da casinha também, assim, né? Vai para um Ah, lugar de. E você fica viciado, cara. É a amiga minha da academia, né? fica com Tipo assim, medo de aí, dar errado quando para, né? ó, eu tomo Centralina de 25. É bem pouquinho, assim, acho que é bem pouco que ele já me ajusta, né? Tem uma aluna nossa aqui que ela toma, acho que é 200 miligramas por dia. Então, quer dizer, percebe, só vai. A minha mãe tomou, chegou a um ponto de tomar 8 antidepressivos. Agora que ela está regulando com alimentação, com atividade física, acho que está tomando 2. Então, assim, o nosso corpo precisa desenvolver essa química. E nós temos uma química divina, uma química natural. Quem sou eu aqui quando eu estou com Deus? Meditação, oração, respiração, muda tudo, gente. A gente só precisa parar e se autorregular. Autorregulação. Em 2026 a gente vai requerer muito. Meninas, preciso encerrar. Gratidão. Se vocês tiverem perguntinhas, podem colocar aqui no grupo. Amanhã, se Deus quiser, eu mando já a mesa para vocês imprimirem. É piloto ainda, tá? Vamos ficar em teste, né, com ela aí no Natal, Ano Novo. E a gente marca essa segunda aula para depois do dia 5, que eu volto dentro de férias oficialmente hoje. Amém? Uhul! Como pode melhorar? Mas estarei aqui, né, usando as ferramentas, é óbvio, a gente vai estar curtindo, criando juntos aqui nos grupos, tá? É, e vamos receber de tudo isso e Feliz Natal para todas vocês. Estou curiosíssima já para saber como que essa mesa vai criar aí no Natal. Mandem, Kézia! Você vai Kézia, não mandar a esquece de apostila, mim. né? Vou Kézia, mandar não amanhã a esquece de apostila mim. e a mesa. Hã? Kézia, não esquece de mim. Não, não, essas sessões eu vou entregar. Uhum. Amanhã eu termino de mandar as sessões do tarô para você. Hoje eu não consegui, que eu estava na estrada. Gente, um beijo, gratidão, Boas amo férias, vocês. Feliz Natal, precisa. feliz ano novo, tudo de bom. E que em 2026 a gente entre o ano aí muito mais gostosa, muito mais galáctica, muito mais feliz, muito mais, sabe assim, poxa, sendo a nossa verdade, né? Tá bom? E que a Correndo gente na possa bicicleta e contribuir. largando os remédios. Isso aí, se Deus quiser. E vocês vão ver, e curando muitas pessoas. Além da gente se curar, quantas curas a gente pode ancorar e fazer. Tá bom? Beijo, Beijo, gente. boas férias. Você Gratidão. merece. Beijo. Ai, tô precisando mesmo um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão.